Olá, bom dia. Eu sou o Reverendo Hélio de Oliveira Silva, professor da matéria História do Pensamento Cristão 2 do Seminário Presbiteriano Brasil Central aqui em Goiânia. Essa é a nossa aula de número 10 e ela versa sobre a teologia liberal protestante. Então vamos lá, me acompanhe. Por cerca de 2 séculos, os pensadores protestantes sustentaram uma cosmovisão básica apoiada nas escrituras e nos grandes credos cristãos históricos. Com o advento da modernidade, a razão, a ciência foram colocadas em pé de igualdade ou mesmo acima das escrituras e da tradição. Surgiram duas opções para os pensadores influenciados pela nova mentalidade que queriam continuar cristãos: criar novas formas de cristianismo, como aconteceu nos Estados Unidos com os unitarianos, ou permanecer nas igrejas históricas e reinterpretar as doutrinas protestantes clássicas, que foi o que aconteceu com o grupo que chamamos de liberais. A tarefa dos pensadores liberais protestantes ou modernistas foi descobrir a verdadeira essência do cristianismo e reconstruir a teologia em torno dessa essência. O termo liberal expressava a ênfase no direito do indivíduo de definir os termos da sua fé sem ser constrangido por nenhuma autoridade externa. Daí a figura dessa laranja. Os liberais queriam descascar o cristianismo daquilo que eles achavam que era periférico e supérfluo e manter só a essência, o espírito do cristianismo. O objetivo dessa nova teologia não era simplesmente negar certas crenças, mas transformar o pensamento cristão à luz da filosofia, da ciência e da erudição bíblica modernas. Para esses teólogos, a própria sobrevivência do cristianismo como religião atraente para as novas gerações estava em jogo. Alguns pensadores radicais descartaram totalmente a crença no sobrenatural e nos dogmas clássicos, mas a maior parte preferiu simplesmente dar-lhes pouca ênfase ou reinterpretá-las. A modernidade com a qual os liberais interagiram foi um grupo de perspectivas e atitudes que perdurou de meados do século XVII até meados do século XX. Correspondeu basicamente ao iluminismo e aos seus efeitos culturais posteriores. Seus temas básicos eram a supremacia da razão, a uniformidade da natureza e o progresso inevitável da humanidade. Aqui nós temos esses 4 pontos: a supremacia da razão, a uniformidade da natureza, o progresso inevitável da humanidade e a religião é relegada à educação moral. A razão está acima da Bíblia e da revelação. A natureza ela é uniforme, daí a negação do sobrenatural e é a porta aberta para o materialismo. E o progresso inevitável da humanidade. Havia tanto progresso, e o liberalismo surge especialmente durante o início da Revolução Industrial na Inglaterra, e então nós podemos construir a paz. E havia esse otimismo dizendo que a humanidade chegou à maturidade e não precisa mais de religião. Freud escreve em 1917 o livro O Futuro de uma Ilusão, dizendo que Deus é uma projeção do desenvolvimento infantil da humanidade, mas que em breve a humanidade não precisaria mais de Deus. Então, para que serve a religião? A religião é relegada somente à educação moral das pessoas. A partir dessa ênfase antropocêntrica, o principal papel da religião seria a educação moral dos seres humanos. Quais são, então, os conceitos básicos da teologia liberal? Primeiro, adaptar as ideias religiosas à cultura e forma de pensar modernas. As terminologias das escrituras e dos credos se tornaram incompreensíveis à modernidade. Expressar a essência do cristianismo, suas experiências permanentes, adaptando formas e linguagem às novas situações culturais, passou a ser o objetivo dessa teologia.
Então a educação substitui a revelação. Como que as pessoas são salvas? Elas não são salvas por meio do perdão dos seus pecados. Elas são salvas pela educação. Então a salvação é o crescimento racional das pessoas. E aí tem um livro que tem como título Fora da Educação Não Há Salvação. Lema que é repetido a exaustão naquele canal da televisão Futura, que é da Rede Globo, dizendo fora da educação não há salvação. Segundo, o liberalismo mantinha a rejeição da crença religiosa baseada exclusivamente na autoridade. Todas as crenças devem ser provadas pelo teste da razão e da experiência. Nenhuma questão está fechada ou decidida, e a religião não está protegida da análise crítica. Terceiro, a negação explícita, então, do sobrenatural. A Bíblia é um livro apenas humano, escritas por homens limitados, não possuindo autoridade absoluta, e aí abre a porta para crer que haja erro nas Escrituras. Quarto, uma forte ênfase na imanência divina. Deus é presente, habitando dentro do mundo e não à parte dele. Deus está na totalidade da vida e não somente revelado nas escrituras sagradas. Esta postura abriu a porta para o ecumenismo liberal, por exemplo. Quinto, qual que é a definição de pecado dentro da teologia liberal? Pecado é imperfeição, ignorância, desajuste e imaturidade. Não como falha ou queda moral. Estando presente na humanidade desde o começo, o pecado é resolvido pela persuasão e a educação. Salvação é a remoção dessa ignorância. Então a educação é a salvação. Sexto, há um otimismo humanista. A sociedade está avançando em direção à realização do reino de Deus, que será um estado ético de perfeição humana. Como vimos anteriormente, o maior pensador iluminista e também o crítico mais contundente do iluminismo foi o filósofo alemão Immanuel Kant. Eis aí uma gravura de Immanuel Kant. Ele expressou muitos temas essenciais desse movimento, mas ao mesmo tempo restringiu a razão a uma esfera mais limitada que os seus antecessores aceitariam. Em sua principal obra sobre a temática religiosa, A Religião dentro dos Limites da Razão Pura, publicada em 1793, ele restringiu o cristianismo ao âmbito da ética, depreciando tanto a religião revelada quanto a religião natural. Para Kant, a religiosidade autêntica era viver de acordo com os deveres que podiam ser discernidos racionalmente. Seu principal propósito era fornecer às pessoas fundamentos e instruções morais. Essa religião não especulativa, não sobrenatural, não poderia entrar em conflito com a ciência. Mesmo assim, ele manteve a crença em Deus, na imortalidade da alma e nas retribuições morais após a morte. Um outro pensador, então, que vai alimentar a teologia liberal é Hegel. Hegel, reagindo contra Kant, o nome correto dele é Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nasceu em 1770 e morreu em 1831, 2 anos antes do nascimento de Simonton. Outro grande filósofo alemão, que ao mesmo tempo se considerava um teólogo, procurou reintroduzir um forte conceito de Deus que não contrastasse com a mentalidade científica moderna. Em sua obra Preleções sobre a Filosofia da Religião, publicada em 1840, ele explicou Deus como um espírito, um Geist, um espírito mundial imanente que está por trás da natureza, da história e da cultura, e com elas evolui. Deus e o mundo se pertencem e crescem juntos. Nessa visão otimista, a humanidade e a cultura humana representam Deus chegando à autoconsciência. Então, o conceito de imanência é tão forte que Deus é confundido com a própria matéria, com a própria natureza que ele, segundo a teologia bíblica, criou a partir do nada.
A realidade não é estática, mas dinâmica, e se move por meio de uma dialética de tese, antítese e síntese, sempre procurando uma verdade mais plena. O cristianismo foi reinterpretado como o ápice do desdobramento do espírito. Seus dogmas são profundas representações da própria natureza da realidade. A filosofia hegeliana da história, segundo a qual a própria história é verdade dinâmica, deu grande impulso aos estudos históricos e teológicos em Tübingen, com hegelianos como Ferdinand C. Bauer, que nasceu em 1792 e morreu em 1860, e é o fundador da escola de Tübingen por volta de 1850. E David F. Strauss, que nasceu em 1808 e morreu em 1874. A nova teologia filosófica da modernidade, plenamente compatível com a ciência, herdou de Kant a ênfase no dever ético e de Hegel o conceito de Deus como força espiritual impessoal e universal que marcha com a própria história. Mas o maior nome do liberalismo é Friedrich D. E. Schleiermacher, que nasceu em 1768 e morreu em 1834. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Até o início do século XIX, os teólogos protestantes europeus, em geral, se opunham à modernidade sempre que ela entrava em conflito com a ortodoxia. Esse cenário mudou com o aparecimento de Schleiermacher, considerado o pai da teologia liberal moderna. Ele foi o primeiro teólogo protestante a propor mudanças radicais na ortodoxia para se harmonizar com o espírito da modernidade. Seu pai era um pietista fervoroso, ele era luterano, e o jovem recebeu sua formação acadêmica nessa tradição. Ao estudar na Universidade de Halle, recebeu a influência do pensamento iluminista e da filosofia de Kant, passando a ter dúvidas quanto a algumas doutrinas cristãs. Tornando-se ministro da Igreja Reformada, atuou como capelão hospitalar em Berlim e catedrático de teologia na universidade onde havia estudado. Em 1806, voltou para Berlim, onde pastoreou uma igreja influente e ajudou a fundar a Universidade de Berlim. Tornou-se deão da Faculdade de Teologia e adquiriu renome como herói nacional e grande intelectual. A principal tendência cultural do fim do século XVIII era o romantismo, uma reação à ênfase racionalista do iluminismo. Os românticos celebravam os sentimentos, ou seja, os anseios humanos profundos e a apreciação da beleza da literatura, a apreciação da beleza da natureza, dando origem a um florescimento das artes, por exemplo, Goethe na literatura e Beethoven na música, que fazem parte do movimento romântico. Na tentativa de influenciar seus contemporâneos românticos céticos quanto ao cristianismo tradicional, Schleiermacher escreveu uma obra que se tornou clássica sobre a religião, Discursos aos seus menosprezadores cultos. Essa obra foi publicada em 1799. Insistiu em que a essência da religião não está em argumentos racionais, dogmas revelados, rituais eclesiásticos ou mesmo na moralidade, mas num profundo sentimento que ele chama de Gefühl, não sei se é assim que pronuncia essa palavra, de um sentimento de total dependência de uma realidade infinita, de unidade com o todo e do senso de plenitude dela resultante. O cristianismo tem uma forma peculiar e mais sublime dessa consciência universal intrínseca à natureza humana. O importante é descobrir e alimentar essa religiosidade latente que existe dentro de cada um, usando o conceito de sensus religionis de Calvino, né? Em que todo mundo tem um sentimento de religião no seu coração, conforme Calvino expressa nas Institutas. Com o amadurecimento da sua teologia, Schleiermacher passou a dar maior importância à igreja e às formulações intelectuais da sua fé. Deixou de tratar da religião em geral para se concentrar no cristianismo. Em sua obra mais importante, A Fé Cristã, publicada em 1821 e revisada em 1830, elaborou um sistema de doutrina cristã para os tempos modernos.
Esse livro foi considerado o texto mais significativo e sistemático da teologia protestante desde as Institutas de João Calvino. O objetivo do teólogo alemão foi apresentar uma alternativa à religiosidade vaga de Kant e Hegel, levando em conta os avanços do pensamento moderno. Nessa obra, ele se referiu ao Gefühl como ter consciência de Deus. A teologia cristã seria uma tentativa de colocar em palavras o sentimento religioso. A essência do cristianismo foi definida como a plena consciência da dependência de Deus e de Jesus Cristo como o vínculo com Ele. Andando aqui um pouco mais. As escrituras e as doutrinas cristãs deviam ser avaliadas por esse critério básico. A autoridade suprema em matéria... apelando à tradição pietista, Schleiermacher considerou a experiência religiosa a autoridade suprema em matéria de fé. A Bíblia é o registro das experiências religiosas do antigo povo de Deus. Não é divinamente inspirada nem infalível na visão de Schleiermacher. Então, alguns detalhes do pensamento de Schleiermacher. A doutrina de Deus foi reconstruída da mesma maneira. Falar em Deus é sempre falar da experiência humana de Deus, não do próprio Deus em si. A doutrina da Trindade e a crença em milagres foram consideradas de pouca utilidade. O liberalismo de Schleiermacher aparece mais claramente em sua cristologia. Para ele, Jesus Cristo tinha a mesma natureza que o restante da humanidade. A única diferença é que desde o início ele teve plena consciência de Deus. Ele foi o Salvador no sentido de que transmitiu essa consciência aos outros por meio de sua comunidade, a igreja. Observe assim o tom bem do gnosticismo presente nas ideias de Schleiermacher. O conceito de expiação do teólogo alemão se aproximou da teologia de Abelardo, você vai se lembrar dela de HPC 1. A influência moral. Jesus é somente um ser humano exaltado à semelhança da antiga posição adocianista. Como era inevitável, essa teologia sofreu críticas à esquerda, por ser demasiadamente cristã, e também à direita, por seu subjetivismo total. Todavia, exerceu enorme influência sobre o pensamento teológico posterior. Então, você percebe presente em Schleiermacher gnosticismo, adocianismo e aquele pêndulo da divindade, da humanidade de Jesus, ele pende bastante para a humanidade, daí a preferência e a predileção pelas ideias de Abelardo, que falavam que Cristo morreu por nós como um exemplo a ser seguido. E não as ideias de Anselmo de uma expiação como pagamento de pecado, porque envolve uma interpretação sobrenaturalista das Escrituras que leva em conta o milagre da imputação, por exemplo, do perdão sobre os pecadores. Para esses teólogos, como não há sobrenatural, todo evento e todo pensamento miraculoso e sobrenatural baseado nas Escrituras, ele é rebaixado e substituído por uma explicação racional modernista. Um outro pensador influente foi Husserl. Albrecht Husserl nasceu em 1822, o ano da independência do Brasil, e morreu em 1889, o ano da Revolução Francesa. Um nome mais estreitamente ligado à teologia liberal protestante é Albrecht Husserl, que por muitos anos foi professor de teologia sistemática na Universidade de Göttingen, na Alemanha. Toda uma geração de teólogos foi treinada na sua teologia. Husserl buscou separar a teologia da ciência mediante duas estratégias. Primeiro, argumentando que as proposições de ambas são totalmente diferentes. A ciência trata de fatos, a religião trata de valores. Segundo,
afirmando que a essência do cristianismo é inteiramente compatível com a cosmovisão moderna. Assim, rejeitando as especulações metafísicas de Hegel e Schleiermacher e apelando ao pensamento de Kant, ele limitou a religião e a teologia à esfera dos valores. A essência do cristianismo está no ideal de Jesus quanto ao reino de Deus. Esse reino, que é o interesse central da teologia, consiste na unidade ideal da humanidade, fundamentada no amor. O cristianismo não é uma religião referente a outro mundo, mas é a transformação deste mundo mediante a ética inspirada no amor. Nada de vida eterna ou vida após a morte. Tudo é aqui. Ser cristão é procurar estabelecer o reino de Deus na terra de modo relevante, racional e prático. Como Kant, Husserl reduziu o cristianismo à moralidade. Deu ênfase ao amor de Deus e não à sua justiça, dando pouco destaque ao pecado e à graça. Ele também reinterpretou a divindade de Jesus. Ela somente significa que Jesus cumpriu plenamente sua vocação de encarnar o reino de Deus entre os seres humanos. Jesus não preexistiu à sua vida humana, a não ser na mente de Deus. Se por um lado a teologia liberal tornou a religião imune às novas descobertas da ciência, por outro lado resultou na subjetivação quase completa da fé cristã, reduzida à experiência espiritual conforme Schleiermacher ensina e moral conforme Husserl ensina. 3 temas principais condicionaram essa teologia. Primeiro, a imanência divina. Segundo, a imanência divina, na verdade, que implica na rejeição. Deixa eu ler de novo aqui. Primeiro, a imanência divina, ou seja, a continuidade entre Deus e a natureza, numa espécie de panteísmo ou de paneteísmo, uma mutualidade entre Deus e o mundo. Segundo, por influência de Kant, a moralização do dogma, isto é, a tendência de reinterpretar todas as doutrinas cristãs em termos éticos e morais. E terceiro, a crença na salvação universal da humanidade ou universalismo. Todos serão salvos. Na Alemanha houve a tendência de identificar a cultura alemã com o cristianismo, com graves consequências para aquele país e para o mundo, pois foi nesse esboço que nasceu o nazismo e a ideia da superioridade dos alemães. A teologia liberal deu grande atenção aos estudos históricos como a melhor maneira de descobrir a essência do cristianismo. Esses estudos se concentraram em áreas como a historicidade das narrativas bíblicas, Ferdinand Bauer, Julius Wellhausen, as chamadas teorias documentárias ou a teoria documental. A reinterpretação das origens do cristianismo com David Strauss e Adolf Harnack, aplicando o evolucionismo à revelação bíblica. A busca do Jesus histórico, Ernest Renan e Albert Schweitzer. Eu tenho esse livro do Schweitzer aqui, a busca do Jesus histórico. E a história das religiões de Ernest Trotsky, não sei se é assim que lê. Um dos maiores divulgadores do liberalismo protestante foi Adolf Harnack. Aqui está uma das capas modernas do livro A Busca do Jesus Histórico, de Albert Schweitzer. Você encontra várias editoras publicando esse livro em português aqui. Então, como eu disse, Adolf Harnack, que nasceu em 1851 e morreu em 1930, o ano do golpe do Getúlio Vargas aqui no Brasil e a implantação do Estado Novo. Então, Adolf Harnack foi professor de História da Igreja e Teologia Histórica na Universidade de Berlim, intelectual de grande prestígio na Alemanha, inclusive na esfera política. Harnack foi o sucessor de Schleiermacher e Husserl como líder do liberalismo teológico clássico.
Escreveu a volumosa História do Dogma, de 1886 a 1890, na qual tentou demonstrar a helenização do pensamento cristão antigo e apelou à redescoberta do Evangelho simples de Jesus Cristo. Em sua obra O que é Cristianismo, de 1901, sintetizou a essência da fé cristã em 3 grandes ideias apresentadas por Jesus: a vinda do reino de Deus, o governo de Deus no coração das pessoas, Deus como Pai e o valor infinito do ser humano, a paternidade de Deus e a fraternidade dos homens. E a justiça centralizada no amor. Tendo trabalhado esses alemães, vamos para a Inglaterra. Na Inglaterra, houve 3 grandes movimentos no século XIX que afetaram a teologia. Em primeiro lugar, o movimento evangélico, uma consequência do reavivamento do século anterior, abrangendo a ala evangélica da igreja anglicana e algumas igrejas livres e o metodismo. Deu ênfase à piedade pessoal, ao serviço cristão e às missões, exercendo vasta influência. 2 personagens representativos foram o anglicano Charles Simeon, que nasceu em 1759 e morreu em 1836, e o batista Charles Haddon Spurgeon, que nasceu em 1834, um ano mais novo que Simonton, e morreu em 1892, o ano da morte de John Boyle e Edward Lane aqui no Brasil, na plantação da IPB. O movimento liberal sofreu influência teológica alemã e revelou grande vigor intelectual e preocupação ética. Seus grandes nomes foram os bispos Joseph Lightfoot, que morreu em 1889, e Brooke F. Westcott, que morreu em 1902 e que é um dos autores da teoria do texto grego, mais utilizada pelas sociedades bíblicas, inclusive pela Sociedade Bíblica do Brasil. Por sua vez, o terceiro movimento é o movimento de Oxford, ou o movimento anglo-católico. Reagiu tanto ao liberalismo quanto ao evangelicalismo na Igreja da Inglaterra, criticou a falta do senso de tradição e a perda da riqueza litúrgica tradicional, dando ênfase a questões como a sucessão apostólica, o magistério da Igreja, sacramentos e o ritual. Teve início em 1833 com um sermão de John Keble e o início da publicação dos Tratados para os Tempos Atuais, de 1833 a 1841, por vários autores que destacaram o valor da genuína tradição católica para a Igreja anglicana. Seu líder mais conhecido foi John Henry Newman. Aqui nós temos uma gravura do Charles Simeon, uma gravura do Lightfoot e uma do John Henry Newman, que era protestante e depois se converteu ao catolicismo. Ele aderiu à Igreja Católica em 1845 e mais tarde foi nomeado cardeal em 1879. A maior parte dos tratadistas permaneceu na Igreja Estatal, contribuindo para a renovação litúrgica e o reavivamento das ordens monásticas, uma piedade mais relacionada com a tradição da Igreja e o ecumenismo. Nesse contexto, também é importante tratar do evangelho social nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a influência do liberalismo alemão contribuiu para o surgimento do evangelho social, cujo principal articulador foi Walter Rauschenbusch. Nasceu em 1861, ano que a PCUS mandou os seus primeiros missionários para o Brasil e o início da Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Aliás, ano da fundação da PCUS nos Estados Unidos e o início da Guerra da Secessão. E ele morreu em 1918, ali no primeiro ano, no fim da Primeira Guerra Mundial. Pastor e teólogo batista de origem alemã. Seguindo os passos do pai, ele lecionou teologia e história da igreja por muitos anos no Seminário Teológico de Rochester, no estado de Nova York. Ao formular o evangelho social, foi influenciado por Ruskell e pelo ensino de Harnack sobre o evangelho simples de Jesus acerca do reino de Deus. Sua obra final e mais importante foi uma teologia para o evangelho social, publicada um ano antes da sua morte, em 1917.
na qual reorientou totalmente a teologia para a ética social. Deu destaque especial à salvação dos seres superpessoais, ou seja, as grandes estruturas da vida social, o Estado, as corporações. A obra que mais ajudou a popularizar os ideais do evangelho social foi o romance Em Seus Passos, O Que Faria Jesus, publicado em 1897 por Charles Sheldon. E aqui tem a capa mais moderna desse livro em português. Muitas pessoas leram e receberam influência dessa obra, inclusive aqui no Brasil. A teologia liberal chegou ao seu apogeu na década de 1920. Sua visão otimista acerca da humanidade foi contestada tanto por novos eventos, como a Primeira Guerra Mundial e a crise econômica que se sucedeu, culminando na Grande Depressão de 1929, quanto por outras correntes teológicas, como o fundamentalismo evangélico e a neo-ortodoxia de Karl Barth. Deixou um legado duradouro que se manifesta no desinteresse pela doutrina e a piedade tradicionais e a ênfase na formação moral e no ativismo social. Quais são os seus desafios para o cristianismo? Aqui tem a tábua que eu devia ter mostrado antes sobre o apogeu e declínio. Uma cena da devastação da Primeira Guerra Mundial. Karl Barth e John Gresham Machen, que é o principal nome do fundamentalismo evangélico ou evangelical nos Estados Unidos. Bom, então quais são os desafios ao cristianismo? O século XIX também testemunhou o surgimento de filosofias materialistas e anticristãs que causaram forte impacto sobre a teologia. Essa tradição havia começado com o empirista inglês Thomas Hobbes, que faleceu em 1679, considerado o primeiro modernista ou o primeiro materialista moderno. Todavia, a maior parte dos antigos racionalistas, Descartes, Spinoza, Leibniz, e os empiristas, Locke, Berkeley e Newton, foram religiosos, não abandonaram a sua fé cristã. A tendência materialista se fortaleceu com David Hume a partir de 1776, o ano da independência dos Estados Unidos. Defensor da ideia de que não se pode ter certeza de nada e fundando a escola do ceticismo. Na França, Voltaire, 1778, e os enciclopedistas também se destacaram por seu questionamento da religião. Immanuel Kant, que faleceu em 1804, não negou propriamente a existência de Deus, mas a possibilidade do conhecimento da mesma, ou seja, o agnosticismo. Se Deus existe, não é possível conhecê-lo. Visto não pertencer ao mundo dos fenômenos ou da experiência, mas só da metafísica. Por fim, o alemão Arthur Schopenhauer, nasceu em 1788 e morreu em 1860, foi o primeiro grande filósofo ocidental a ser explicitamente ateu, e Ludwig Feuerbach, que nasceu em 1804 e morreu em 1872, descreveu a religião como uma projeção dos ideais, anseios e temores humanos. Eles foram seguidos por três grandes pensadores antirreligiosos que têm exercido poderosa influência desde o final do século XIX. O primeiro é Karl Marx, que nasceu em 1818 e morreu em 1883. Friedrich Nietzsche, aquele que diz que Deus morreu, nasceu em 1844 e morreu em 1900. E Sigmund Freud, que é o segundo mais conhecido de todos nós, que nasceu em 1856 e morreu no início da Primeira Guerra Mundial, em 1939. Outro grande desafio à cosmovisão cristã no século XIX foi a teoria da evolução das espécies proposta pelo cientista inglês Charles Darwin, 1809 a 1882. Esses quatro pensadores, eu esqueci de colocar uma foto do Charles Darwin aqui, Marx, Nietzsche, Freud, Darwin, são os quatro pensadores que o mundo oferece como resposta ao cristianismo. Quando a Bíblia fala que a nossa batalha espiritual é contra a carne, o diabo e o mundo,
é importante você pensar no mundo não como o planeta Terra, ou como a natureza, ou como as pessoas que moram nele, mas como os pensamentos, os pensadores e os seus pensamentos. Qual é o mundo que seduz e atrai as pessoas para longe do cristianismo? O mundo de Karl Marx, que só pensa em questões econômicas e trata da luta de classes. O próprio conceito de ideologia de gênero perpetrado pelo feminismo nasceu das ideias de luta de classes desenvolvidas por Karl Marx. O ceticismo horrível e pessimista de Nietzsche com relação a Deus, dizendo que Deus morreu. As interpretações de Freud da psicanálise, que diz que Deus é apenas uma projeção e que você deve resolver seus traumas e que o que realmente controla as pessoas é a sua busca pelo prazer e pelo poder. E Charles Darwin, que diz que o mundo que está diante dos nossos olhos não surgiu de uma criação, mas de uma evolução espontânea a partir de seres inferiores para ter seres superiores ou mais complexos. Este é o mundo com o qual nós lutamos na nossa batalha espiritual, o mundo das ideias. Todos esses desdobramentos mostram tremendas dificuldades com que o cristianismo teve de defrontar ao iniciar-se o século XX. Dificuldades essas que se refletiram com particular intensidade no campo da teologia. As respostas cristãs a esses questionamentos foram essencialmente três. E aí está uma prancha sobre isso. Alguns grupos, como os fundamentalistas protestantes e os tradicionalistas católicos, se opuseram de modo resoluto às novas concepções científicas, intelectuais e filosóficas. Outros, notadamente os herdeiros da tradição liberal, procuraram fazer uma síntese entre a fé e os novos postulados da ciência, conforme pode-se observar em Teilhard de Chardin e o seu evolucionismo teísta, ou evolucionismo cristão. Por fim, um terceiro segmento, embora discordando firmemente das novas perspectivas, procurou levá-las a sério e com elas dialogar, articulando uma apologética bíblica e teológica construtiva, como foi o caso do evangelicalismo progressista, da teologia da esperança e do pensamento reformado, dentro do qual nós queremos ser contados. Então, a teologia liberal ela é recente, nós estamos há pouco mais de 100 anos dela, ou pouco menos de 100 anos dela, ou estamos a 100 anos do seu ápice, que foi a década de 1920, nós estamos em 2020, 100 anos depois, e nós estamos colhendo os frutos desse pensamento e lutando e trabalhando com ele no presente momento, no tempo da pós-modernidade e do pós-modernismo que chutou o balde e deixou de acreditar em quase nada para se abrir a uma espiritualidade seletiva. Pense sobre isso, ore sobre isso e saiba que à medida em que a gente vai caminhando, a responsabilidade de tomar uma posição bíblica e manter-se dentro do evangelho, ela pesa sobre nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus te abençoe ao entrar para o ministério. Você não estará entrando num campo de flores rosas, você estará entrando num campo de batalha onde há muita bomba e granada sendo atirada para tudo quanto é lado. E você precisa, em nome de Deus, entrar nessa batalha para cerrar fileiras pelo Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.